Olá, bom dia. Hoje nós vamos para mais um capítulo, mais um vídeo, na sequência do estudo que estamos tentando fazer sobre o Livro dos Espíritos. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, em 1857, dentre o Livro dos Espíritos, com mais algumas obras básicas. Outras obras compõem as informações passadas pelos mentores espirituais, pelos espíritos, a respeito do que é o mundo espiritual, o conhecimento de tudo, né? Hoje nós vamos iniciar sobre o conhecimento do princípio das coisas. Então, como é um livro de perguntas e respostas, né? A gente vai tentando aí, lendo a pergunta, a resposta, e tentando, na medida do possível, explicar da maneira como a gente entende, né? Então, a pergunta foi: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, como é que tudo começou? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. O homem penetrará um dia os mistérios das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se ergue para ele na medida em que se depura. Mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então é assim, quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, a sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e a cada dia que passa, mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. É dado ao homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos seus sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. E é através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Agora, um pouquinho sobre espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo momento? Aí a resposta é: só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? É claro que não. Deus não para nunca, né? Define-se geralmente a matéria, aquilo que tem extensão. Pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Então veja bem, aqui a pergunta é:
Tudo aquilo que tem extensão, tem tamanho, muda, cresce, aumenta, diminui, é matéria. Então, isso aí pode impressionar os nossos sentidos. E os nossos sentidos praticamente é impenetrável. Então, como é que isso está certo ou está errado? Do ponto de vista de vocês, aliás, do vosso ponto de vista, são exatas, porque não falais senão daquilo que conheceis. A gente só fala daquilo que a gente conhece. Mas a matéria existe em estados que não conheceis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Aqui é interessante, né? Vejam bem, a matéria, ela existe em alguns estados que a gente não conhece. Então ela pode ser, como ele fala, tão etérea, tão sutil, que a gente não percebe essa matéria. Mas ela sempre será matéria e a gente não vê. Entendeu? Então, por exemplo, o mundo espiritual, de uma certa maneira, não sei se eu estaria certo ou errado aqui, mas o mundo espiritual que a gente não vê, ele é muito sutil, né? Mas ele existe, mas a gente não vê. Então, poderia ser um tipo de matéria, em outro sentido, não igual à nossa. A matéria, aqui fala assim, que definição então podeis dar da matéria? A resposta, a matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, o meu corpo é a matéria do meu espírito, né? Eu uso o meu corpo, né? E fico escravizado nele, né? Porque fico limitado. O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. E qual que é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a linguagem nossa, na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós, os espíritos, é alguma coisa. Ficais sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Então, quer dizer, para nós, o que é o espírito? A gente não vê ele, então a gente não sabe definir, não sabe, né? Mas para o espírito ele sabe, e ele conhece e sabe. O espírito é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. Então a inteligência faz parte, né, do espírito, é importantíssimo. Mas aqui ele fala que a inteligência e o espírito se confundem num princípio comum. Quer dizer, um é um e o outro é um. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Aí ele responde, um e outra são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a essa. Então, quer dizer, são distintos. O espírito é o espírito, a matéria é a matéria. Mas o corpo, né? O meu corpo. Mas é necessário que haja união. O espírito ocupa a matéria para dar inteligência a essa matéria. Então, o meu corpo sem o espírito, ele não é nada, ele fica parado, né?
Mas com o espírito atuando nele, usando essa matéria, esse corpo, o espírito dá inteligência a esse corpo, dá movimento, dá conhecimento, dá tudo isso. A pergunta: esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Por espírito aqui estamos entendendo o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Então, ele pergunta se essa união espírito e corpo é necessária para o espírito se manifestar. Aí a resposta: ela é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Ou seja, a gente sabe que é necessário sim, para o espírito poder se comunicar, falar alguma coisa, ele precisa dessa matéria, né? Eu, por exemplo, estou com o meu espírito, ocupando esse meu corpo, e eu estou falando, o espírito também, automaticamente, quem está falando é o espírito. Entendeu? O espírito dá vida para esse corpo, dá a vida para esse corpo, e ele fala através desse corpo. Mas, aí vem a pergunta, mas então a gente pode conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Aí a resposta: pode, sem dúvida, pelo pensamento. Ou seja, eu posso imaginar eu, espírito, entendeu? E posso imaginar o meu corpo sem esse espírito, entendeu? Só que, o que eu penso é o seguinte, só que se eu imagino o espírito, eu sei que ele tem vida, entendeu? Então, ele se movimenta, ele fala, etc., ele vive. Agora, eu imaginei separado. Agora, se eu imaginar a matéria, que é o meu corpo, sem o espírito, eu só posso pensar que fica ali um corpo, até se deteriorar, né? É um corpo parado, imóvel, sem vida. Mas o corpo está ali. Então a pergunta é, bom, então haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Aí a resposta: sim, existe a matéria e o espírito, são elementos gerais. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material, ao corpo, é necessário ajuntar, unir o fluido universal que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, que é demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se ele fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido. Como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão
e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, resumindo aqui, o que faz com que o espírito una-se à matéria? O meu espírito uniu ao meu corpo, que foi criado, né? Aí o que acontece? Bom, esse é um fato. Colocou os dois. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu vou fazer um bolo. Então eu pego o material do bolo e vamos dizer que esse material do bolo é o corpo. E aí eu pego o leite. Vamos dizer que o leite é o espírito. Aí eu peguei o leite, que é espírito, e mais o resto tudo, que é o corpo, coloquei num liquidificador. Tá, se eu não fizer nada, fica ali. Aí o que eu faço? Eu vou ligar o liquidificador. Aí a energia faz com que o liquidificador movimente. Então, essa energia é o fluido universal, que faz com que aquele corpo e aquela matéria, ou seja, os componentes do bolo e mais o leite, se unam totalmente e comecem a viver, a criar, né? Então é isso. O espírito e a matéria são elementos gerais do universo. Mas, mesmo unidos, sem um fluido universal que faz com que haja todo o movimento, simplesmente eles estão ali. Então, o próprio espírito, o corpo não, sem o espírito, né? O corpo sem o espírito não, mas o espírito, ele usa o fluido universal para a sua existência, para toda a sua vida, para se movimentar, para falar, tal. O universo se movimenta através de um fluido que é considerado universal. Aí é muito científico, eu não saberia informar, mas é isso aí, entendeu? É isso aí, é o fluido universal que dá vida a tudo. E assim, quando o corpo se une o espírito se une ao corpo, através do fluido universal, ele tem vida. É como a gente fala, o perispírito, né? O perispírito é a ligação, vamos dizer, o perispírito seria o fluido universal, que liga a matéria, o espírito à matéria, e fica ligado através desse perispírito. Bom, a próxima pergunta. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? A resposta. Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. Olha aí o que eu falei, acabei dando o exemplo da energia e a próxima pergunta vem praticamente confirmando isso. Então, o fluido universal, que a gente chama de fluido, que a gente conhece como fluido elétrico, fluido magnético, faz parte do fluido universal, sim. Que é uma matéria muito mais perfeita do que a gente possa conhecer, né? Mais sutil. Pergunta, sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar
esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira que vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam o sentido. Então, terminando aqui, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas têm ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito, que ela seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, tudo isso é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. E essa inteligência suprema que a gente chama de Deus. Então, é isso mesmo. Matéria inerte e matéria inteligente. Então, veja bem, o que ele quis dizer, perguntou aqui. Existe a matéria inerte, que é o corpo sem o espírito. Mesmo o fluido universal, se houvesse uma maneira de atuar sobre o corpo ainda seria uma matéria inerte, parada, sem vida. E a matéria inteligente, aqui no caso, seria o fluido universal, não o espírito. O fluido universal que movimenta o espírito e que acima dele é Deus. Então, esse fluido universal, é complicado a gente entender isso. Esse fluido universal é o que movimenta todo o universo, entendeu? E ele atua no espírito, e o espírito automaticamente atua no corpo material. Bom, vamos ficar hoje por aqui. Eu agradeço por você ter me acompanhado. Nós vamos falar na próxima... Nós vamos falar sobre a propriedade da matéria e o espaço universal. Terminando isso, que não demora, aí sim nós vamos entrar na formação do mundo, do universo, como é que ele se formou, etc, etc. Daqui a pouco nós vamos chegar nas perguntas bem interessantes sobre o mundo espiritual, entendeu? Então é assim, se você gostou, eu gostaria que você curtisse, se puder encaminhar, né? Compartilhar, se inscreva nesse canal, 66 Pedro Osório, tudo minúsculo, Pedro Osório, Osório com Z, né? Pedro Osório 6630. E coloque alguma questão aí, alguma coisa que você queira perguntar, a gente vai, à medida do possível, vai tentando responder, tá bom? Muito obrigado, um bom fim de semana aí para todos. Tchau.